E aí pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Eu não sei porque eu respondo a minha própria pergunta, mas tudo bem. Eu tô fazendo esse vídeo de novo porque o anterior ficou tão bugado quanto eu na vida. Ficou com algumas informações fora de ordem, porque eu fiz o vídeo, deu 30 minutos de vídeo e eu tive que compilar ele. Na verdade não foi uma compilação, mas enfim, eu tive que sair cortando ele até ele fazer sentido. E aí, não deu muito certo, né? Nesse vídeo aqui, eu quero resumir alguns acontecimentos que aconteceram na minha vida relacionados a esse assunto e a importância de Deus, a importância de Jesus, né, na superação. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui na cozinha hoje porque os meus vizinhos, eles acharam interessante fazer barulho na minha porta quando eu tô gravando vídeo. Ok? Como eu falei, eu era uma criança que eu não acreditava em Deus por causa das coisas que eu via no mundo acontecerem, mendigos, África, tudo que uma criança vê e que não é muito... que as pessoas veem e acham que Deus não existe justamente por causa dessas coisas. E aí, desde os 6 aos 10 anos, eu ouvia vozes, né, que depois que eu entendi aquilo que na época também eu não sabia o que era. Eu também tinha medo de tudo, mas também não sabia o que era. Fui saber quando eu fiquei um pouquinho maior, né? Eu não vou lembrar de tudo aqui, mas eu vou tentar falar rapidamente. E aí, quando eu descobri que existia um Deus que curava, salvava, libertava, eu ouvi falar, eu aceitei a Ele, né? E por gratidão, na verdade, eu cheguei em casa, eu tinha visitado uma igreja, eu cheguei em casa, eu falei, olha, se você existe mesmo, que eu não acreditava, se você existe mesmo, eu quero ser curada do que eu tenho. No outro dia eu tava curada, e aí uma semana depois eu fui e aceitei Jesus por gratidão. Na minha adolescência eu também passei por alguns processos por me sentir insegura, porque eu era muito magrinha e tal, e outras coisas, e eu achava muito defeito em mim. Hoje isso passou pra glória de Deus. E eu era insegura com a minha aparência, então isso foi desencadeando outras coisas que eu me lembro, assim. Eu tive algumas fases de não aceitação, não queria sair, etc, na adolescência. Depois, agora, com mais ou menos 19 anos, acho que foi isso, 18 para 19 anos, eu saí da presença de Deus. E sim, então foi as questões da faculdade, mais questões emocionais, mais uma parada que estava acontecendo aqui em casa. E aí isso foi mexendo com a minha cabeça, era sempre um determinado horário, vinha aquela tristeza profunda. Nesse vídeo eu não vou chorar. Eu não queria sair, não queria saber de ninguém, porque era muito forte, assim, muito pesado, era uma situação de tristeza extrema. E também era mais ou menos 5 horas da tarde, aí chegava 1h da manhã também, eu não conseguia dormir, eu ficava com medo. Os pensamentos muito rápidos na mente, aceleradíssimos. E eu só me sentia bem quando eu dormia num colchão, na cama, no quarto dos meus pais, e eu ficava mais tranquila, porque no meu quarto eu não me sentia bem. Eu tinha alucinações, as paredes se fechavam. Eu tive um impulso involuntário mais ou menos com uns 14 anos na adolescência, e depois nessa situação foi involuntário. E da mesma forma que eu tomei um impulso para me jogar, eu sentia que alguém, que nós sabemos aqui quem era, me puxava de volta e não, sabe? E foi muito importante tudo que eu aprendi sobre a palavra de Deus durante a minha trajetória, porque eu sabia que a minha única saída estava nele, sabe? Que eu sozinha não conseguia nada. E Jesus, ele me permitiu saber que ele estava comigo o tempo todo, que ele estava comigo nos momentos que eu tentei me matar com facas, com remédios. E se eu tô viva aqui hoje é por causa dele, porque ele me amou mais do que, sabe, que ele me amou primeiro, porque ele me amou mais do que eu amava a mim mesma. E é espiritual, gente, não tenho muito o que dizer. Eu só fiz esse vídeo aqui pra dizer
Pra que vocês entendessem um pouco do que eu quis dizer no primeiro vídeo, que ficou muito bugado. Também falei muito sobre Satanás, não gosto desse nome. Não tenho medo de falar, mas não gosto desse nome. Ficou muito Satanás, não gostei. Já falei aqui, eu já não gostei também. Então, são batalhas espirituais, não é uma doença comum. Vou trazer alguns dados aqui pra vocês, científicos também. Não é normal, isso não é só uma doença. Isso não é só questão de chamar atenção. Claro, como eu falei no vídeo anterior, existem gatilhos, né, que fazem isso, e o inimigo das nossas almas se aproveita desses gatilhos, desses acontecimentos para ficar falando mentira nos nossos ouvidos. E isso vai desencadeando tristezas profundas até chegar numa depressão. Então não cai nas mentiras de Satanás, não cai nas mentiras que ele coloca na sua mente, que você não é aceito, que você não é bonito o suficiente, que você não é suficiente em alguma área, que não cai nessas paradas, entendeu? Você tem que se amar. A Bíblia fala que nós precisamos nos amar, né? Que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É muito importante também essa parte de se amar. De qualquer pensamento ruim, até pensamentos que às vezes os seres humanos têm, que são uns pensamentos bem loucos, repreende em nome de Jesus, porque uma brecha aberta é espaço para esse cara agir. De acordo com o levantamento de dados do sistema de mortalidade do Datas, o número de mortes relacionadas com a depressão, incluindo suicídio, cresceu 705 no Brasil apenas nos últimos 16 anos. Mas o que acontece exatamente com o corpo e a mente de uma pessoa depressiva? No passado, a depressão era comumente explicada como sendo apenas um desequilíbrio químico, que é a questão da serotonina, o cérebro não produzir a serotonina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar no corpo humano. Porém, a única evidência que apoiava essa teoria é que pacientes que recebiam serotonina sentiam um alívio de seus sintomas. Agora a ciência sabe que depressão é mais complexa do que somente a falta de uma substância química no cérebro. Até agora os pesquisadores, esses mesmos pesquisadores, não sabem a causa exata da depressão. Então ainda é desconhecido, justamente porque não é uma parada só física, não é uma parada só genética, é uma parada espiritual. É uma parada espiritual e como tal precisa ser curada espiritualmente. Por fim, agora, né, eu espero que eu tenha resumido, que tenha ficado claro. Eu vou deixar alguns versículos para vocês que eu creio que, se vocês meditarem, alguém que esteja nesse processo, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Não tenha medo. O Senhor está com você. Vai atrás dele, ele vai se revelar a você. Leia a palavra, você vai ver que... E o outro versículo é: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A gente tem que se alimentar de coisas boas, ver o que você está assistindo, ver o que você está lendo, o que você está se alimentando. E por fim, eu vou deixar esse versículo que é bastante conhecido, né, que fala: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ponha a sua esperança em Deus, porque é de lá que vem o seu socorro. Amém? Paz e graça, e até o próximo vídeo.